O governo Lula decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua em retaliação ao ditador Daniel Ortega. O diplomata Breno da Costa foi convidado a se retirar do país da América Central depois de não comparecer às celebrações pelo aniversário da Revolução Sandinista. E quem analisa esse cenário aqui pra gente agora é o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. É sempre uma satisfação. Bom, professor, é claro que esse caso ganha uma repercussão ainda maior porque nós estamos vivendo esse impasse com a própria Venezuela, né? Claro que são países diferentes, mas são países que a gente os rotula como ditadura. De que forma esse caso da Nicarágua pode ampliar a discussão em relação à Venezuela sobre a posição do Brasil em relação a esses dois países, professor? Os dois países têm sofrido sanções, inclusive da União Europeia, não apenas dos Estados Unidos. A Nicarágua tem uma lista de sanções, inclusive o Reino Unido, quando sai da União Europeia, mantém as sanções, tanto congelando ativos, quanto proibindo vários agentes do Estado de viajarem. E, claro, isso levanta a questão da violação de direitos humanos básicos, que inclusive a liberdade de imprensa é um necessário, o direito de oposição, o voto livre, o sufrágio universal. Então, isso traz, digamos, à tona, né, uma discussão que estava um pouco adormecida, sobretudo aqui na América do Sul e também na América Central. Nós temos que lembrar que a Revolução Sandinista ela ocorre em 79, tem um período de conflito, de contra-revolução, uma guerra, que são os contras. Isso dura ali mais de 10 anos, né, destrói o país. E aí, o Ortega, que está hoje no poder, ele está no poder desde 80, né? Ou seja, então nós temos uma figura que nunca saiu do poder. Se não há alternância de poder e nem a possibilidade disso, por óbvio, nós estamos diante de uma ditadura. É a mesma coisa que nós estamos assistindo ali na Venezuela. Desde 99, o Chávez, que vai até 12, 13 entra o Maduro e nós já estamos aí indo para 12 anos e de tudo indica todas essas figuras muito aferradas ao poder, né, Thiago? E, professor, o que interessa a relação diplomática com a Nicarágua? É algo importante, algo que é apenas uma relação protocolar? Nós temos uma comunidade de brasileiros muito pequena na Nicarágua. Quase sempre nós vemos essa importância das relações por causa dos brasileiros que estão lá, né? Ou seja, não chega, acho que a 2 centenas. Os serviços consulares, obviamente, vão ficar mantidos, mesmo tendo agora uma reciprocidade com a expulsão da embaixadora nicaragüense aqui do Brasil, que é uma ação, inclusive, comum, mas isso indica ali uma insatisfação dos governos e, claro, né, pode evoluir e chegar até uma ruptura diplomática. Isso não é interessante para nenhum país, ou seja, quando você começa a romper esses laços diplomáticos, as soluções de conflitos internacionais só conseguem ser, digamos, sanadas com o uso da força, sanções. Então, é sempre importante ter um canal diplomático. E pensando um pouco para frente, professor, o que pode acontecer? O Brasil pode ficar sem uma representação lá por muito tempo? Depende do quê? Depende de uma negociação? De que forma que isso pode se desenrolar a partir de agora? A principal tensão que existe, Thiago, entre o atual governo do presidente Lula, né, e o regime do Ortega é justamente a retaliação que ele voltou a fazer desde 22 em relação à Igreja Católica. Isso já havia ocorrido nos anos 80, durante as primeiras reformas que ele implementou, mas agora isso volta, o governo brasileiro se manifesta, mesmo o Partido dos Trabalhadores ao qual pertence o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma ligação, canais com a Igreja Católica, e isso, claro, gera uma tensão que, a meu ver, não se resolve tão rápido, mas é possível, sim, nesse nível de conflito diplomático, que isso se resolva. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela participação, professor. Bom descanso, valeu. Muito obrigado.